Graças a Deus, mais uma consagração pela manhã. Louvado seja Deus, que Deus nos permite. Louvado seja Deus. Irmãos, abra vossas Bíblias lá em 1 Samuel 16, verso de número 6. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Louvado seja teu nome, Jesus. 16. Samuel, capítulo 16, 1 Samuel, capítulo 16 e versículo 6. Enquanto os irmãos vão procurando, eu vou lendo. E sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a sua altura e da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Somente até aqui. Amado, nós vendo aqui essa passagem muito conhecida, onde Samuel foi à procura de um rei, de um ungido, um homem que tinha que ser segundo a vontade de Deus, porque o primeiro foi segundo a vontade dos homens. E na vontade dos homens, na visão dos homens, eles escolheram a aparência, a boniteza, a altura, e eles queriam fazer a mesma coisa. E o interessante que eu aprendo aqui é que Samuel, homem de Deus, ele estava na mesma visão do povo de Israel, porque ele, quando viu Eliabe entrando, ele já foi estar na frente, o ungido do Senhor. Por quê? Porque ele viu a estatura, ele viu um homem bonito, ele viu um homem e falou: nossa, com certeza esse aí vai ser o rei de Israel. E na hora o Senhor repreendeu Samuel. E na hora o Senhor, porém, disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua estatura. Deus na hora repreendeu ele. Por quê? Porque nós temos uma coisa adâmica, irmão, de sempre olhar a aparência e desvalorizar o conteúdo. Muitas vezes a pessoa não tem uma boa aparência, não tem uma boa oratória, não tem uma boa estatura. E para o povo nos reprova, porque muitas vezes olha para a nossa condição financeira, não é verdade? Olha, e muitas vezes nos reprova, mas o olhar de Deus é diferente. O olhar de Deus ele vê uma coisa que ninguém vê. Graças a Deus que Deus vê o que o homem não vê. E muitas vezes homens de Deus que muitas vezes, mas por quê, pastor? Porque é um homem, ele não é Deus. Deus ele vê diferente. Você vê que Samuel era homem de Deus, homem que andava, Deus falava face a face com Samuel, mas Samuel erra. Por quê? Porque é homem. E muitas vezes a gente acha que o pastor não pode errar, fulano não pode errar. E peraí, pastor é Deus? Não é verdade? E aqui Samuel errou. E outra coisa, Samuel deu ouvido no primeiro rei ao povo, mas o povo escolheu Saul. Por quê? Por causa da sua aparência. Mas você viu que o coração de Saul não era de Deus. Agora Davi não quer dizer porque Deus escolheu que a pessoa não vai errar. Peraí, irmão, o errar faz parte, porque Davi errou até mais do que Saul. Se nós pegar e ver, só que tinha uma diferença. A Bíblia diz aqui, olha o que Deus fala aqui, olha o que Deus fala. E chamou Jessé,
e no verso de número 7, parte B, vê, o Senhor não vê, pois como o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Aqui no versículo 7, na parte C, logo no finalzinho do versículo, ele fala: Deus não vê como o homem vê, porque Deus, ele vê o que está dentro do homem, e o homem vê muito o que está fora do homem. O homem vê isso. A visão de Deus é totalmente diferente, muitas vezes, porque nós vê uma pessoa com uma boa roupa, com uma boa, eu já falei, é missionária, é serva de Deus, só porque tem uma roupa bonita, nossa, olha, deve ser uma serva missionária, e Deus fala, aí você vê aquele tadinho, muitas vezes de chinelo, muitas vezes sem aparência, mas Deus, ele contempla o coração. Mas Deus olha a sinceridade do coração. Por que Deus olha o coração da pessoa? Porque muitas vezes, irmão, a maldade não está na aparência. A maldade está dentro onde ninguém vê. Muitas vezes as pessoas cantam um para ser melhor que o outro. Muitas vezes as pessoas estão para pregar, não porque eles querem status, eles querem aparência, eles querem ser reconhecidos. Você quer ver uma pessoa, essas pessoas pisam um pouquinho no pé dele para você ver. Na hora que ele está na porta, você só conhece quem é a pessoa quando você convive. Porque tem pessoas que têm aparência, fala como um crente, anda como um crente, veste como um crente, tem jeito de crente, mas não é crente. Tem tudo de crente, tem aparência, tem tudo, irmã pode olhar e falar, nossa, é um pastor, nossa, mas não é, irmão, é só aparência, é rótulo de Coca-Cola, mas por dentro é Kisuke, está cheio, tem muito, esse Eliabe era um deles. Você viu que até Samuel foi enganado, tinha aparência, tinha estatura, tinha tudo para um soldado, para um rei, mas Deus não estava procurando soldado, Deus estava procurando um rei que tinha segundo o seu coração, segundo o teu coração, porque tem gente, irmã Odália, que sabe fazer as coisas, tem tudo, mas você falou, irmão, limpa o banheiro, eu estudei teologia, eu fiz isso, agora eu vou limpar banheiro. Sabe por quê? Porque quer aparência, quer status. Muitas vezes, vamos pregar, irmão, a igreja está vazia, está um pouco, mas pregar para X, eu gosto de pregar para a multidão, porque quer status. E Deus, ele vê o sincero, é aqueles que pregam, mesmo que esteja um. Jesus pregou para a multidão, mas pregou para um, pregou para dois, e às vezes ficou sozinho no deserto. É essas pessoas que têm um coração voltado para as coisas. Tem muita aparência, irmão. Você vê templos bonitos, casas bonitas, lugares bonitos, mas você não vê Deus nesses lugares. Por quê? Porque não vê amor. O amor, aquele amor de dentro mesmo. Não tem lugar que, se você vir com um tipo de roupa, eles te jogam para um lugar. Ele fala, não, que é isso, irmão, você está ali. Não, você fica ali. Nós vemos as pessoas, primeiro nós queremos ver a roupa dele, nós queremos ver a aparência dele. Tem lugar que, se você não tiver uma gravata, nem no púlpito você sobe. Teve um irmão uma vez que ele foi pregar na igreja, lógico, tem um costume, mas primeiro conhece a vida do irmão. O irmão estava sem gravata, e o pastor falou, não, aqui ele não vai pregar não. Ele estava muito socialmente, mas ele falou, só por ele não estar com a gravata, ele não vai pregar. Mas era o que Deus tinha escolhido ele. Estava cheio de bonitões, tudo de terno, tudo lindão, mas não queria nada com Deus. Só tinha aparência, só tinha rótulo, só tinha jeito. Mas muitas vezes nós desprezamos aquele só porque não tem uma boa roupa, só porque não tem um bom poder aquisitivo, só porque muitas vezes não passa na mídia, só porque não é conhecido, mas é conhecido por Deus.
E muitas vezes, mas é melhor ser conhecido por Deus do que conhecido pelos homens. Então o que está brilhando muito é os homens. Depois você vê o tombo lá fora. Por quê? Porque nós olhamos para a aparência. Nós queremos status. Nós queremos aparência. Nós queremos tudo do jeito do melhor. Nós temos essa coisa adâmica. E muitas vezes nós quebramos a cara porque nós olhamos para isso. Mas Deus, Ele não vê como o homem vê. Deus, Ele vê a sinceridade do coração. Tem pessoas que querem fazer, mas muitas vezes não tem oportunidade. Por quê? Porque os homens olham para a estatura, para o poder aquisitivo, olham para o poder financeiro. As pessoas pequenas tratadas de outra forma, de outra maneira, mas Deus não vê. Muitas vezes quando a gente olha pela aparência, quebra a cara, faz que nem fizeram com Saul. Olha o que Saul fez. Deus falava para Saul: Saul, faz isso. Ele: tá bom, vou fazer. Fazia tudo ao contrário. E quando Deus falava, ele: não, Senhor, mas essa ovelha era assim. Não, Senhor, mas não, você tem que falar o que Deus manda. Ah, mas o ouro, não se preocupe com o ouro. Então Saul, ele tinha tudo, aparência, estatura. A Bíblia diz que nenhum homem chegava aqui aos ombros de Saul. Era um homem com mais de 2 metros de altura. Mas quando foi para enfrentar um gigante, quem foi que Deus usou? Quem foi que Deus usou? O desprezado, o pequeno. Porque quem faz a diferença, irmão, não é sua aparência, não é sua oratória. Não, quem faz a diferença é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. Quem faz a diferença, Deus não habita em templo, Deus habita em nós. Deus habita em nosso coração. E Deus fala: eu quero teu coração. Por quê? Porque o coração de muitas pessoas hoje está grudado em um carro, em uma casa, em um poder aquisitivo, no seu trabalho, na sua família, e não faz o que Deus manda. Entendeu? Por quê? Por causa do coração, irmão. Por causa do coração. Por isso que Deus fala: eu quero teu coração. Porque Deus querendo teu coração, as outras coisas ficam mais fáceis. Porque o que contamina o homem é o que sai de dentro do coração dele, que é coisa ruim. Tem pessoas que falam de um jeito, mas o coração dele está podre, irmão. E Deus fala assim: oh, se soubesse como está o coração dessa pessoa, fala bonito, anda bonito, tem um jeito bonito, tem uma oratória, tudo, mas o coração está contaminado. Entendeu? Está contaminado o coração. E Deus olha lá para dentro, aonde ninguém vê, é Deus ver. Os nossos caminhos não é os caminhos de Deus. O nosso pensamento não é os pensamentos de Deus. Então, vamos olhar para o coração. Vamos pedir a Deus que Deus nos dê sabedoria para olhar o coração. Não olhar a aparência, não olhar os status, não olhar o que a pessoa tem um poder aquisitivo. Não olhe para isso. Olhe para aquilo que Deus escolheu. Não faça que nem Samuel, faça que nem Deus mandou. Amém? Fique com essa palavra, que Deus abençoe. Fica com Deus.